1 Reis 19, 7 diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. E ali entrou na caverna e passou a noite. Podemos tomar o nosso assento? Aleluia, Jesus. Na palavra do Senhor. Irmãos, não é à toa que a palavra do Senhor, que na Bíblia Sagrada, não é à toa que Deus escolheu uma palavra simples, talvez aos nossos olhos, para poder descrever como seria a nossa passagem pela terra. A gente pode ver pela Bíblia, a gente pode ver até mesmo por força das expressões nossas do dia a dia, que ficou muito comumente usado, que nós falamos que nós caminhamos na presença do Senhor. A Bíblia, ela traz isso muito bem escrito. Desde lá do livro do Gênesis, já vai começar sobre essa expressão do caminhar na presença de Deus, no caminhar no tempo de Deus, no caminhar do crente, no caminhar do homem. E a gente vai perceber que automaticamente a gente já toma isso para as nossas vidas e automaticamente a gente já começa a falar também dessa maneira, que nós estamos caminhando na presença do Senhor, que nós estamos caminhando para chegar ao céu, que nós estamos caminhando a cada dia que passa, alguns a passos largos, outros a passos mais lentos, alguns nem conseguem caminhar mais, porque já estão cansados, e outros já estão a passos tão largos na sua caminhada com Deus, na sua caminhada para o céu, que já se encontram correndo. E nisso a gente consegue perceber e trazer isso para as nossas vidas. E meditando nessa palavra, eu comecei a trazer, a selecionar algumas ideias relacionadas ao caminhar humano, ao ato de caminhar humano das nossas vidas, com o ato de caminhar com aquilo que Deus deixou preparado e escrito para as nossas vidas dentro da Bíblia. E aqui eu comecei a perceber que isso faz total sentido. Esse ato de caminhar faz um total sentido para a gente conseguir entender como é a nossa vida de crente aqui na Terra. E começando a meditar um pouquinho nisso, eu comecei a perceber, eu pude perceber que nos momentos de caminhada, a gente consegue perceber na nossa vida que vai ter momentos em que a nossa caminhada vai ser fácil. Vai ter momentos em que a gente vai ter um caminho muito bem feito na nossa vida. Isso caminhar que eu estou falando agora é no sentido literal, é o nosso caminhar, é o caminhar do homem. Na nossa vida, às vezes a gente vai pegar caminhos que vão estar concretos, a gente vai pegar caminhos que já vão estar prontos, a gente vai pegar caminhos que vai ser fácil da gente caminhar, que vai ser gostoso da gente caminhar, da gente sentir o chão, a areia, talvez a grama, talvez o asfalto, vai ser gostoso porque vai estar tudo certinho. Porém vai ter alguns momentos nas nossas vidas em que a gente vai pegar alguns caminhos ruins, alguns caminhos tortos. Vai ter momentos em que a gente vai pegar alguns caminhos que a gente não vai querer passar por ali. Mas mesmo assim, por ser a nossa direção, por ser o nosso caminho, a gente vai ter que seguir por aquele caminho. Glória. Só que, em outros momentos das nossas vidas, a gente vai chegar até caminhos que vai ser difícil para a gente passar por ele. Talvez esses caminhos vão ter plantas, talvez esses caminhos vão ter pedras, talvez esses caminhos serão necessários que a gente faça um esforço maior, talvez até mesmo uma escalada, porque já deixou de ser caminho e passou a ser uma montanha, um obstáculo, uma dificuldade na nossa vida. E a gente vai começar a trazer e a entender sobre o caminhar na vida do crente. E
É notório, é fato isso para as nossas vidas, porque Deus ele quis e Ele decidiu que nós entendamos a nossa caminhada, a nossa vida, o nosso segmento em forma de caminhada. E eu creio, e eu acredito que foi justamente por causa disso, pelas diferenças de formas de caminhar até chegarmos ao nosso objetivo que é no céu. E em muitos desses momentos a gente vai perceber que a caminhada num caminho bom, num caminho reto, num caminho legal, vai ter pessoas dos nossos lados que vão nos ajudar. E muitas vezes não vai ter. Em alguns outros momentos da nossa caminhada, por caminhos tortuosos das nossas vidas, vai aparecer pessoas que vão nos ajudar a passar pelos caminhos tortos. Ou talvez Deus não queira usar ninguém, vamos passar pelos nossos caminhos tortos, somente nós e Deus. E também vai ter na outra oportunidade um caminho horrível da gente se andar. Um caminho onde a gente não conhece a direção. Um caminho onde a cada passo que a gente dá, talvez a gente se machuca. E nesse caminho que cada passo a gente dá, a gente se machuca. Da mesma maneira, Deus vai continuar agindo. Se Ele quiser colocar alguém nas nossas vidas, Ele põe. Mas se Ele não quiser colocar ninguém, a gente vai ter que passar pelo caminho machucado do mesmo jeito. Se a gente quiser chegar e alcançar no céu. Porém, quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, quando a gente traz isso para a nossa vida de crente, a gente vai perceber que também é dessa mesma maneira. Existem caminhos difíceis, existem caminhos fáceis, tudo para o mesmo objetivo, chegar e alcançar o céu, chegar aonde a gente quer chegar. Só que até lá, acontecem muitas coisas. E Deus me deu essa palavra pela vida de Elias. E a gente vai começar a perceber que a vida de Elias tem muito a ver, pelo menos essa parte da vida dele tem muito a ver com o nosso conhecimento sobre a nossa caminhada para chegar ao nosso objetivo que é no céu. A gente vai conseguir perceber que essa parte que Deus deixou registrado, a gente vai ver que faz muito, mas muito sentido mesmo para a gente entender como é a questão do caminhar do servo de Deus, como é a questão do caminhar daquele que quer servir a Deus, daquele que quer chegar no céu, daquele que quer alcançar a glória, alcançar o céu e ter um encontro com Jesus lá no alto. E isso a gente pode trazer para as nossas vidas e trazer isso pela vida, através da vida de Elias, através desse simples fato, desse simples ato de caminhada. E aqui a gente vai conseguir perceber que Elias, ele entra na Bíblia, o relato dele, ele entra na Bíblia de uma forma muito repentina. Lá no capítulo 17, aqui mesmo, do primeiro livro dos Reis, a gente vai ver como que ele entra, como que é a sua atuação, como é a sua entrada nos caminhos. Ele, como profeta, ele vem até e dá aquela palavra de que ele vai profetizar ali que vai ficar 3 anos, né, sem chover, 3 anos de seca. E assim começa o ministério dele, descrito na Bíblia Sagrada. E em muitos momentos das nossas vidas a gente vai conseguir perceber que a nossa caminhada ela pode começar de forma repentina. A gente pode acordar do nada e começar, assim como aconteceu com Paulo, né? A gente conhece a história de Paulo, a gente conhece a história de Saulo de Tarso, a gente conhece que como foi o início da caminhada dele como servo de Deus. Mas também muitas vezes a nossa caminhada vai começar lá de baixo. Muitas vezes a nossa caminhada vai começar lá, de fato, realmente mesmo lá do início, vai começar do início. A gente vai aprender a andar, a gente vai aprender a caminhar, a gente vai aprender a correr. E nisso, a gente vai conseguir perceber como que Deus ele vai começar a agir nas nossas vidas. Então, Elias ele chega profetizando naquele lugar, naquela cidade, e diante daquele momento difícil, né, nós conhecemos muito bem a história de Elias, o que acontece depois disso, né? Deus manda que ele vá até a viúva de Serepta, que lá ela vai cuidar dele, e aí a gente começa a nossa caminhada, que talvez, né, a pessoa mais improvável, que ainda não estava na nossa vida, vai aparecer para nos ajudar a caminhar, né? E aqui a Bíblia diz que Elias, que Deus mandou que Elias fosse. Deus, pelo menos eu não consegui encontrar que Deus houvesse mandado alguma outra pessoa com ele. Até que eu não tinha visto isso. Até que eu não percebi se Deus mandou que ele fosse até lá acompanhado de alguém. Mas a única coisa que está escrito aqui é que Deus mandou que ele fosse. E ele foi. E chegou lá, ele conheceu e ele percebeu uma situação improvável. E diante dessa situação improvável,
durante a sua caminhada improvável nas coisas do Senhor, ele vai conhecer alguém que consegue o ajudar, mesmo não havendo situações para aquilo. E ali Deus começa a trabalhar na vida daquele homem. E vai chegar um momento logo depois também, né, que logo depois que acontece isso, vai ter um outro acontecimento que chamou muito a minha atenção, que é quando Elias está de frente agora dos profetas de Baal. Continuou a caminhada através de uma pessoa improvável na vida dele, ele não refutou a Deus e ele continuou a caminhar, ele continuou a seguir o seu caminho. E aqui a gente vai conseguir ver, e a gente sabe, né, qualquer pessoa também conhece essa parte da Bíblia, essa parte da vida de Elias, em que ele vai e ele vence aquela batalha. Ele vence aquela batalha espiritual, ele vence aquela batalha física, porque ali havia inimigos físicos também na presença dele. Ali não era somente uma batalha espiritual para a vida de Elias, mas também existia um inimigo físico na vida de Elias presente ali no momento. E não era só um inimigo, não era só 2, não era só 10, era 450, a gente conhece muito bem a palavra do Senhor. Eram muitos inimigos. E naquele momento ali, Elias, ele não recua na sua caminhada. Aqui ainda eu não vejo Deus enviando ninguém até a vida de Elias para ajudar ele a fazer alguma coisa. Ele simplesmente continuou a sua caminhada no propósito que Deus colocou no seu coração, que era para fazer aquilo, era para ele enfrentar aquelas dificuldades, mesmo diante daqueles inimigos físicos e os inimigos espirituais que estavam rodeando a vida dele ali naquele momento. E caminhando um pouquinho mais, a gente vai conseguir perceber que mesmo sem ninguém agora ao lado dele, ele confiando na palavra que o Senhor havia depositado na vida dele, na mão dele para ele concluir, ali ele conclui com muito êxito aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Só que agora vem uma parte mais dura ainda da caminhada de Elias. Ele venceu aquele obstáculo, ele passou por mais um caminho torto, por mais um caminho de pedras, por mais um caminho de espinho. E ali agora, ele se vê em um momento em que ele está sendo perseguido. Ele cumprindo com as ordens do Senhor, ele sendo um servo fiel, ele cumprindo com tudo aquilo que Deus colocou na vida dele. Ainda vai chegar um momento em que as pessoas não estarão, talvez ainda preparadas para as coisas que o Senhor está fazendo na vida delas. Não é nem na sua vida, é na vida delas. E aqui a gente vai perceber que Elias, nesse momento, ele sai daquele plano em que ele estava por medo, porque fazendo a obra do Senhor, se levantou alguém e proferiu palavras maldosas, proferiu meu Deus, mentiras, ele proferiu várias coisas ruins, que acabou atacando o sentimento daquele homem, daquele servo do Senhor, né? Sabemos que Jezabel foi e falou: olha, com tudo isso que você fez, agora aconteça o que acontecer, né, você vai perder a sua vida. Foi mais ou menos isso que está escrito aqui. Não com essas palavras, mas se a gente trouxer para os nossos dias, para a gente trouxer para as nossas aplicações dos dias, a gente vai perceber que, independente da palavra que for, que vai, mesmo você sendo um servo do Senhor, vai ter alguém que vai querer parar ou barrar a sua caminhada, mesmo você sendo um servo fiel, reto, justo na presença de Deus, ainda vai ter aqueles que não vão gostar das suas atitudes perante Deus. E aqui ele recebe essa ameaça da parte daquela rainha, ele recebe aquela ameaça por parte de uma pessoa física, de batalha física, em que realmente poderia acabar com a vida de Elias, se ela de fato quisesse ir atacar Elias. Em batalhas físicas, estamos falando que pessoas, independente de quem seja, se ela maquinar tanto o mal, ela pode sim tirar a vida de um crente. Ela pode sim matar a vida de um crente. Tanto uma vida física, quanto uma vida espiritual, uma vida sentimental. Só que Elias, ele não era somente um servo de Deus físico. Elias, ele era um servo de Deus físico e espiritual. E aqui que começa a chegar aonde Deus me deu a mensagem, né? Sabemos que aconteceu todos esses acontecimentos na vida de Elias. Só que mesmo assim, pessoas se levantaram contra.
e quiseram matar, tanto fisicamente, mas isso também chegou a abalar emocionalmente e sentimentalmente a vida de Elias. Só que Elias, nesse momento, ele chegou em um ponto da vida dele em que ele desejou mesmo até a morte. Aqui é a parte onde o Senhor quis trazer para mim. O cansaço emocional, o cansaço físico do servo do Senhor, ele é real, ele é notório. É fato que não é porque somos crentes, não é porque somos servos do Senhor que nós somos super-heróis. É fato que você olhar para o servo do Senhor ou uma serva do Senhor trabalhando, que as coisas que vão sair da sua boca, sendo você crente ou não crente, isso pode sim afetar, independente do nível de espiritualidade que aquele homem ou que aquela mulher tem. Independente do nível de quão próximo ele esteja com o Senhor. Dependendo das minhas atitudes e das minhas palavras, elas vão atingir aquele servo do Senhor. Isso vai fazer com que esse servo do Senhor venha querer desejar até mesmo a morte. Agora imagino eu, se Elias não tivesse tanta intimidade com o Senhor neste momento, para ele não ir buscar a presença do Senhor, para ele não perceber que se ele continuasse ali naquela situação em que ele estava, que ele perderia a vida dele. Então ele faz o que? Ele vai conversar com o Senhor, ele vai orar ao Senhor, e nesse momento de oração ao Senhor, ele vai perceber que as coisas que estavam proferindo contra ele não tinha tanto significado. Em um momento onde ele estava, talvez, imagino eu, desesperado pelas coisas que estavam sendo ameaçadas contra a vida dele, ele, muito espiritualmente, mesmo abatido emocionalmente, mesmo abatido sentimentalmente, mesmo com o seu psicológico abatido, porque nós somos crentes, mas nós também somos homens e mulheres, nós também temos os nossos problemas pessoais, os nossos problemas emocionais. Errado é aquele que pensa que crente não passa por esses tipos de sofrimentos e sentimentos. Aquele sentimento, aquela aprovação, aquele sofrimento que só você e Deus vai saber. Que se você como crente falar para os outros, falar, olha, eu estou me sentindo cansado, mas não é um cansaço físico, é um cansaço emocional, é um cansaço sentimental. Muitas pessoas vão olhar para você e falar, nossa, mas você não é crente? Que crente é esse que está se deixando abalar por causa disso? Então Elias, mesmo sabendo que depois de ele ter feito tudo aquilo lá contra os profetas de Baal, ainda tinha 7.000 servos que ainda tinha dentro da cidade. Ele não vai atrás daqueles 7.000 servos que estão lá fora, porque a Bíblia não diz o porquê, mas eu posso imaginar que talvez ele possa estar reprimido nessa questão que eu falei sobre o julgamento daquele que é crente, em vista daquele outro que também é crente, que está cansado, talvez espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. Então Elias, ele vai buscar aquele único que pode responder aquilo que ele estava buscando. Elias, ele percebe aquilo tudo e ele se retira, vai orar ao Senhor, e o Senhor responde mandando ele ir para o monte, mandando ele ir para a caverna, mandando ele se retirar do meio do povo e ir até um monte, um lugar reservado, onde ele teria somente ele, a presença dele e a presença de Deus ali naquele momento. E ali o que mais me chamou a atenção neste momento é que ele se escondeu neste lugar, fora da presença dos homens, mas ele estava na presença do Senhor. E nesse momento de 40 dias e 40 noites que ele ficou fora da presença dos homens, mas dentro da presença do Senhor, no monte, na caverna, reservado, fora da falação humana no seu ouvido, fora dos dedos apontados, fora dos julgamentos, esse tempo que ele ficou resguardado, seguro na presença de Deus, ele não largou Deus. Ele ficou o tempo que foi necessário, orando, jejuando e conversando. Posso até talvez aqui me atrever a dizer face a face com Deus nesse momento. 40 dias, 40 noites, num momento reservado, só ele e Deus.
por um momento em que ele se sentiu abatido emocionalmente e espiritualmente. Porque talvez se ele estivesse lá embaixo, muitas pessoas estariam talvez julgando essa atitude que ele teve. Então, meus irmãos, se chegarmos neste momento, parecido com este momento que Elias estava vivendo, Elias aqui, a Bíblia não relata que neste momento ainda, o pastor pode me corrigir depois se eu estiver errado, mas aqui não relata que ainda, se ele tinha algum mentor, ou se ele tinha algum pastor com ele, ou se ele tinha alguém que ele podia ir pedir ajuda, pedir apoio, né? Até aqui o momento eu não consegui encontrar, mas talvez depois o pastor pode me ajudar até mesmo nessa questão. Mas aqui eu consigo perceber que ele foi até o pastor que ele tinha presente, que era Deus, que era a presença de Deus, né? Talvez hoje eu possa estar cansado, mas eu tenho a quem recorrer. Você pode estar cansado, vocês ainda têm a quem recorrer. Jesus, só Jesus. Mas talvez o pastor, talvez ele não tenha. Talvez ele não tenha a quem que ele possa recorrer próximo. E talvez algum dia das nossas vidas a gente vai chegar neste momento em que a gente não vai ter ninguém para recorrer próximo. E nesse momento aqui, Elias vai até o monte. Ele vai se retirar por um momento, mas não porque ele queria. Ele vai se retirar por um momento, não porque ele queria pessoalmente, fisicamente. Ele vai tirar um momento para ele, Deus, porque era necessário. Porque talvez se ele agisse da vontade dele, da forma dele, talvez ele ia fazer besteira lá embaixo, juntamente com aqueles que estavam apontando o dedo para ele. A Bíblia não relata, mas foi isso que eu consegui entender perante essa palavra. Então muitas vezes, nos nossos momentos em que nós nos retiramos da presença, talvez dos homens, não quer dizer que nós estamos nos retirando da presença do Senhor. Nós nem podemos pensar algo relacionado a isso, por causa de atitudes dos outros contra as nossas vidas físicas ou espirituais. A gente nem pode passar isso pela nossa cabeça de largar o Senhor neste momento. E Elias fez isso. Elias ele se retirou daquele meio e foi buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele não largou o Senhor. Ele ficou esse tempo todo na presença do Senhor. Se em algum momento a gente estiver precisando, porque alguma hora a gente vai precisar desse tempo a sós com o Senhor. Se em algum momento a gente estiver precisando disso, não vamos largar a presença do Senhor. Não vamos largar aquele que está próximo a gente, que nós podemos seguir e chegar para conversar e para pedir um apoio, para pedir uma direção. Não podemos fazer isso, vamos tomar como Elias. E aqui vai chegar, para encerrar a mensagem, e vai chegar no momento em que a Bíblia aqui vai dizer, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. E aqui mais um pouquinho mais na frente, vai dizer que enquanto ele estava retirado a sós com a presença do Senhor, vai dizer aqui que de repente, ou seja, ele não estava esperando a resposta de Deus naquele momento. Ele não estava esperando Deus responder a ele naquele momento. Ele não estava esperando Deus falar com ele, mandar a resposta, ele não estava esperando nada. Ele estava somente continuando com o propósito que Deus havia colocado ali, de era buscar a presença do Senhor. E nessa busca pela presença, de repente, apareceu um anjo e tocou nele e disse, levanta-se e coma. E ali já estava preparado ele dormindo, ou ele recolhido, ou ele orando, ou ele com seu momento a sós, né, ali naquela caverna ali, mas trazendo um pouco para nós hoje, no seu quarto de porta fechada, buscando somente Deus. E ali naquele momento, quando o Senhor envia o anjo e toca nele, fala que ali já estava preparado aquilo que ele precisava. Nesse momento em que ele estava retirado, o Senhor toca, usa um anjo para chegar nele, tocar e falar, olha, já está preparado o que você precisa. E ali, logicamente, o Senhor já sabia o tempo que ele já estava ali naquela caverna. Talvez ele, por ter se retirado, talvez nem percebeu o tempo que ele ficou na busca com o Senhor ali naquele momento. Talvez ele pode ter perdido a noção do tempo, mas o Senhor ele não perde a noção do tempo que nós estamos no nosso sofrimento. No tempo que nós estamos a sós com Ele. E ali vai dizer assim, e havia ali um pão assado
sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Ele usufruiu daquilo que Deus colocou nas mãos dele ali naquele momento e continuou confiando ao Senhor. Ele não comeu, não bebeu e foi lá correndo, continuar fugindo. Ele comeu, ele bebeu e ele continuou dormindo, descansando e confiando no Senhor. E aqui vem o encerramento da nossa palavra. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Mesmo com toda aquela caminhada que ele teve, mesmo em um momento de maior dificuldade da vida dele, que chegou num momento, no ápice da dificuldade dele pedir a Deus para tirar a sua vida. Ele pediu a Deus para morrer. Ele pediu a Deus para não ser mais servo dele. Ele pediu a Deus, como nós bem sabemos, desejar e buscar a nossa própria morte é pecado. Ele passou pela cabeça dele essa forma de querer sair do meio das dificuldades. E o Senhor falou: levanta, come, que você ainda tem uma caminhada muito grande. Levanta e come, que você ainda tem uma caminhada muito grande. E então ele se levantou, comeu e bebeu. E aqui a Bíblia vai continuar o relato. E fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar onde Deus havia proposto para ele chegar. No ápice da dificuldade, no ápice do desespero, confiou ao Senhor, se retirou, orou, jejuou, buscou, pediu para morrer. Deus falou: olha, ainda não é o momento, levanta, coma, vai tomar um banho, vai trocar de roupa, vai fazer alguma coisa aí, conversa com alguém, levanta daí de onde você está, porque eu já provi a sua comida, eu já provi a sua bebida, eu já provi aquilo que era necessário. Agora vai, continua sua caminhada aí, porque vai ser lá na frente em que eu quero que você chegue. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, no monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E ali, logicamente que aqui continua a vida, continua a caminhada daquele servo do Senhor. Mas imagino eu que aqui num dos momentos mais difíceis da vida dele, Deus quis continuar, mesmo fora, mesmo ele fora, mesmo ele no início daquele momento de sentimento, querendo largar, mesmo com aquele sentimento de querer parar a sua caminhada, mesmo com aquele sentimento de querer deixar de ser servo de Deus, mesmo com aquele sentimento de medo por perder a sua vida por estar fazendo a obra de Deus, Deus olha de lá de cima e fala: olha só, levanta, come, bebe e continua sua caminhada, porque não é aqui que eu quero que você vá. Tá bom, meus irmãos? Eu quero que os irmãos meditem nessa palavra. Eu creio que o Senhor falou muito no nosso coração, porque Ele falou tremendamente no meu coração. Olha essa oportunidade de novo. Deixa eu passar duas coisas para os irmãos que o Senhor me deu para mim. Eu quero compartilhar com os irmãos. Aleluia. O Senhor me deu para mim. Eu quero compartilhar, falar com os irmãos. Aleluia, Deus. O improvável vai te ajudar. Oh, Deus, eu creio, Pai. Aquilo que você acha que não vai te ajudar, é esse que vai te ajudar. Oh, Deus, verdade. O improvável, ele vai te ajudar. Eu creio, Pai. O Aleluia. improvável, mais tarde, a caminhada desse camarada, não estou repregando, não, tá? Estou falando que o Senhor usou o irmão para falar para mim. Aleluia. Estou repregando a mensagem, falou para mim, eu estou falando para os irmãos, ele falou para mim. O improvável vai te ajudar. Eu creio. A outra coisa que o Senhor falou para mim, eu estou passando para o Senhor recentemente, falando para os irmãos também dessa mesma maneira. Por que é bom estar na igreja nos dias de culto? Por que o salmista conseguiu melhor um dia na sua presença em outro lugar? Você percebe que Deus falou para você aqui nessa noite? É, Jesus, é tremendo, Pai. Aleluia. Ele andou 40 dias e 40 noites com uma alimentação. Verdade. Meu Deus. Ele não comeu mais. Ele comeu pão assado, tomou água, deve inchar a barriga. Não sei lá o que o anjo usou lá para passar aquele pão. Só
ela vai embora. É, Jesus. Esse alimento vai sustentar 40 dias. Que alimento é esse? Verdade, Jesus. O que Deus fez desse pão que esse cara comeu? É um pão, uma refeição. Eu como pão de manhã e vou meio-dia. Você está comendo de novo? Eu como toda hora. Você pode glorificar o Senhor essa noite? Aleluia. Eu acho que. Deixa eu considerar mais um pouquinho, irmãos. Meu Deus. Esse culto de hoje Meu Jesus. Aleluia. vai te ajudar um mês. Aleluia. A Santa Ceia que tomamos uma vezinha no último domingo do mês. Senhor, aleluia. Eu já estou no mundo físico, né, irmão? Saindo do mundo físico, estou no mundo espiritual. Aleluia, Jesus. Acho que a gente caminhar 30 dias dela próxima. Glória. Meu Deus! É o poder de Deus na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Ninguém nos entende, irmãos. Estamos até abatidos. E com semblante até que é normal isso nos acontecer. É, Jesus. Mas o alimento espiritual que está dentro, que é a palavra, fala: segue, 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 Aleluia. Meu Deus! segue, Glória! segue. Aleluia, Jesus. E quando Deus vê que está no nosso limite, aí Ele fala assim: agora aí você vai lá e unge outro no seu lugar, que eu vou chamar você para mim. Glória a Jesus. Quando a gente quer parar, Deus até entende qual é o risco. Sabe qual, André? Dele te chamar. Aleluia, Jesus, meu Deus. Você quer parar? Meu Deus! Não é hora do mundo que você quer parar. Deus aceita você parar. Abençoa, Jesus. Tem outro no seu lugar a fazer melhor do que você. Eliseu fez muito mais milagre do que Elias, que pediu para o mar. 2 espíritos de Elias que estavam sobre ele. Mas eu aceito. Você vai passar a capa para ele, mas eu quero você para mim. Então eu vou cuidar. Ah, Senhor. O Senhor falou assim: olha, eu tenho pão mais água para você caminhar. Porque se eu receber o seu chamado que você não quer mais, eu pego você para mim. E como eu conheço o crente, ele quer morar no céu, mas ele não quer morrer. Eu conheço o crente, a gente quer morar no céu. Volta lá com Jesus, mas a gente não quer morrer. Então a gente não consegue. Continue caminhando em nome de Jesus. Amém, Jesus.